Maria Eduarda, monitora? Já aparece para vocês? Não? Agora apareceu, tá certinho. Então, pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. É uma alegria estar aqui para poder mediar essa mesa, né? Participei ativamente desse trabalho, da construção do trabalho, do aprendizado das alunas, né, em fazer pesquisa. Então, tenho muito orgulho do trabalho delas, do processo que elas viveram, porque é um processo muito rico, como havia dito aqui antes da gente começar. Esse grupo aprendeu a fazer pesquisa qualitativa com o tema que elas escolheram. Além disso, acho que é uma temática tão próxima da vida delas, que fez um movimento muito bacana também na vida, na profissão, para além do aprendizado de fazer pesquisa, né? Que já é um aprendizado muito importante. Então, a gente vai conversar hoje sobre a pesquisa, a sutileza da violência obstétrica e suas várias implicações na vida das mulheres. As autoras são a Clarice, a Gabriela, a Lídia, a Maria Eduarda e a Nicole. E esse trabalho foi transformado em artigo e vai sair na próxima Pretextos, que está sendo assada no forno para poder sair. Então tá, muito bom, viu, garotas, estar aqui com vocês. Vocês estão com a palavra. Obrigada, Betânia. Pessoal, meu nome é Maria Eduarda, bom dia. Eu vou só pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque eu tô com amidalite. Aí minha voz tá bem ruinzinha, eu vou falar bem devagar, mas eu espero que dê tudo certo. Sobre o nosso problema de pesquisa, né, como a Betânia disse, é um assunto que vai nos atravessar a todo momento, né? A gente enquanto mulher, se a gente não optar por passar pelo processo de gestação, vai ter alguma mulher, né, no nosso ciclo que vai estar passando. Então, falar de violência obstétrica vai gerar, né, implicações também na nossa vida enquanto mulher. Então, por isso, o nosso problema de pesquisa foi essa pergunta, né, de como que ocorre os diversos tipos de violência obstétrica nas maternidades, antes, durante e depois do parto, e quais seriam essas implicações na vida das mulheres que a vivenciam. O nosso objetivo geral é compreender como ocorre a violência obstétrica e suas várias implicações na vida das mulheres. Então, a gente percebe, né, que o objetivo geral vai estar muito relacionado ao tema da nossa pesquisa e, no nosso caso, foi inclusive o título, né, do nosso artigo, do nosso produto final, e os objetivos específicos. Agora, assim, ao final, a gente elencou esses, né, que seria analisar historicamente as mudanças do parto, compreender como as mulheres enxergam a violência obstétrica e sua relação com o machismo, verificar a violência obstétrica, né, como que ela é vista pelos profissionais da área da obstetrícia. Então, no nosso caso, a gente entrevistou, né, como vai ser falado mais para frente, a gente entrevistou enfermeiras obstétricas. E o final seria problematizar a inexistência de leis para garantir o direito da parturiente do bebê quando ocorre a violência obstétrica. E por que eu falei, né, que ao final foram esses os objetivos específicos? Quem já teve, né, a experiência de fazer a pesquisa, a gente percebe que no momento de montar o projeto sempre há a expectativa e a gente coloca vários objetivos, mas aí quando a gente vai caminhando no decorrer aí dos meses, a pesquisa pode tomar um rumo diferente, um objetivo que a gente antes tinha pensado em abarcar não é tão possível, assim, né? Dependente de vários fatores, eles vão se alterando. Às vezes a gente acrescenta um objetivo específico que a gente surpreendentemente encontrou ali no momento da pesquisa, às vezes a gente retira outros, então tinham alguns outros objetivos que a gente não conseguiu, seja por conta do tempo, seja por conta da nossa experiência mesmo, alcançar. Então, assim, o projeto final aí gerou esses objetivos específicos. Agora eu passo a palavra para Clarice. Ei, gente! Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o embasamento teórico, que são, assim, os principais conceitos que a gente utilizou nos resultados, né, no desenvolvimento do artigo e tal. Então, eu vou começar a falar do primeiro tópico, que é a violência obstétrica sendo vivenciada em suas diversas facetas.
Então, nessa primeira parte, a gente utilizou dois conceitos fundamentais para o entendimento da violência obstétrica, que é o conceito da violência obstétrica de modo geral e o conceito da violência obstétrica mais ligada ao corpo, assim, uma violência mais física. E eu quis contemplar esses dois conceitos nessa primeira parte. É claro que tem muitos outros que depois a gente vai ver com a Nicole, inclusive, mas que para apresentação é mais bacana a gente entender esses dois primeiros, para entender o básico do artigo e ir construindo nossos argumentos. Então, assim, o que é a violência obstétrica? De acordo com o Ministério da Saúde, em 2017, ele delimitou que a violência obstétrica é todas as práticas que tornam as mulheres subordinadas a regulamentos e hábitos desnecessários e não aconselháveis, que a retiram do seu protagonismo como parturiente e desprezam seus corpos e o ritmo natural do bebê com a mãe. Essa violência pode ser contemplada em diversas facetas, como a psicológica, verbal, física, em casos de abortamento e entre outros. A gente também contemplou os procedimentos médicos violentos, que é basicamente realizar vários procedimentos totalmente invasivos, sem o consentimento da mulher, e de acordo com a rede Parto do Princípio, que também foi, que a gente também usou como uma base do nosso conceito, esses procedimentos médicos eles se configuram quando são realizadas práticas invasivas e administração de medicamentos não justificadas pelo estado de saúde da parturiente ou de quem irá nascer, ou quando não se respeitam o tempo e as possibilidades do parto biológico. Quando a gente começou a fazer essa pesquisa, eu não entendia muito bem quais que eram esses procedimentos violentos, sabe? Eu sabia de um modo muito raso, assim. E quando a gente começou a pesquisar, inclusive eu vi um documentário chamado Renascimento do Parto, eu fiquei tão chocada assim, com as práticas que são usadas que eu nem consegui ver o documentário todo. Então, assim, quando eu comecei a ver quais que eram, se antes era um objetivo pessoal, assim, para mim estudar isso, depois que eu entendi mais, que ficou mais importante, assim, essa experiência para mim. E aí eu peguei um dos principais procedimentos explicadinho para mostrar para vocês o que é feito. A primeira coisa é a aplicação da ocitocina sintética, que é usada para induzir parto. Ela é aplicada na veia da mulher com soro para estimular as contrações uterinas. E é chamada sintética porque ela não é natural, né? Ela não atua no cérebro da mulher. Também tem a manobra de Christeller, que consiste na aplicação de pressão na parte superior do útero, com o objetivo de facilitar a saída do bebê. Eles também privam a ingestão de líquidos e alimentos. Eles fazem toques vaginais dolorosos e repetitivos que não tem necessidade nenhuma de fazer. A tricotomia, que é a raspagem de pelos pubianos. Eu nem sabia que isso poderia ser considerado violência obstétrica, porque é uma coisa dos relatos de parto que eu ouvi antes, era super normal, né? Inclusive minha mãe, aconteceu isso com a minha mãe. E também tem a episiotomia, que é um procedimento, assim, ao meu ver, mais invasivo, que é uma incisão no períneo, né, a região entre o ânus e a vagina, para facilitar a passagem do bebê. Então, eles fazem um corte entre a região do ânus e a vagina para o bebê sair. Também eles fazem lavagem intestinal, para não ter chance da mulher evacuar no parto. Negação de anestésicos, ruptura artificial da bolsa, a imobilização de membros inferiores e superiores, a imposição de uma posição de parto que não seja escolhida pela mulher e o uso de fórceps, que é tipo um instrumento que é semelhante a um tenaz, assim, sabe? Eles usam isso para retirar o bebê, como se o bebê já não saísse naturalmente, né? Então, esses foram nossos principais conceitos do primeiro tópico. Pode passar o slide. Agora eu vou para o segundo tópico, que é a negligência profissional e institucional ao acolher mulheres vítimas de violência obstétrica. Durante as entrevistas que as meninas vão ler daqui a pouco, muito foi falado sobre essa negligência profissional e institucional ao acolher as mulheres vítimas de violência obstétrica. Então, a gente quis colocar o conceito principal desse tópico sendo a negligência, que pode ocorrer em qualquer momento do parto, antes, durante e depois. E quando a gente fala em negligência, a gente engloba negar atendimento, menosprezar e não reconhecer o protagonismo da mulher durante o trabalho de parto.
E a dominação dos corpos femininos está totalmente ligada a essa negligência, que também é um dos conceitos que mais aparece no nosso projeto. E essa dominação está totalmente interligada com esse intuito de controlar um processo que devia ser natural. E essa situação traz um prejuízo, assim, inimaginável para a saúde mental da mãe e que acarreta diretamente na relação da mãe com o bebê. Então, assim, é toda uma rede que tudo vai se complicando. Então, assim, a gente vai vendo que uma coisa vai puxando a outra. O conceito de negligência puxa de dominação do corpo feminino, que puxa a saúde mental da mulher. Então, assim, o que a gente vê é que, basicamente, não importa o que a mulher quer, sabe? A partir do momento que ela tá no hospital, o parto não é mais dela. E a Nicole vai até ler um trecho de uma vítima de violência obstétrica que ela fala isso. Que o médico, eu acho, fala com ela que o parto não é mais dela, que o parto agora é dele. E isso é um absurdo, porque, assim, o corpo da mulher, ele responde o tempo inteiro aos estímulos do parto. Eu até estava lendo um relato de parto de uma blogueira que eu sigo no Instagram, e ela teve o parto em casa e foi humanizado. E ela falou que a posição que você fica é totalmente intuitiva, que ela estava meio deitada assim na banheira e teve uma hora que deu uma vontade maluca nela de ficar entre quatro apoios. Uma coisa assim, ela falou que é inexplicável, que é um estímulo assim da mulher, né? E aí quando ela foi para essa posição, o bebê nasceu. Então, assim, é muito triste a mulher não ter esse tipo de liberdade, né, com o próprio corpo, porque o corpo dá sinal o tempo inteiro. O corpo da mulher é estruturado para isso, né? Eu não sei, acho que foi uma entrevista que a gente fez com uma enfermeira. E ela falou assim que. Não, acho que foi com uma vítima de violência obstétrica, que todo mundo falava que ela precisava fazer cesárea porque ela já era velha, ela tinha 40 anos. E depois a gente conversou com uma enfermeira, e a enfermeira falou que não tem nada disso, que isso não é velha, sabe? O corpo da mulher tem como ter um filho a essa idade, né? Que também nem é velha, 40 anos não é velha, né? Então, assim, para que a gente consiga enxergar uma mudança minimamente efetiva nessa relação do médico e da paciente, que é uma relação de dominação, a gente também precisa discutir um pouco sobre a relação de dominação que ocorre com o médico e com as enfermeiras, porque a gente sabe também que o médico ele tem uma conduta muito autoritária com os profissionais que trabalham com ele, né? Principalmente quando esse profissional é mulher e quando é enfermeira, né? Quando não está num cargo mais alto, que é médico. Então, a gente vê que a mulher ela não é respeitada em nenhuma posição, assim, né? E a gente tem que lutar pelo mínimo de respeito e espaço. Pode mudar para o próximo slide. Agora, o terceiro tópico, que é o último, é as implicações da violência obstétrica. A gente começou esse tópico desenvolvendo as consequências psíquicas da violência obstétrica, já que a saúde mental da parturiente não é cuidada pela instituição que a recebe. Não importa qual instituição seja, pode ser particular ou pública, durante todas as etapas do processo de gestação, ela não tem esse acompanhamento. Então, e o momento do parto é um momento muito complicado, sabe? Tem muita emoção ali. Eu acho que a gente não consegue conceber o tanto que é uma situação sensível, sabe? Porque toda a sua trajetória até aquele momento, tudo vem à tona, sabe? Sua relação com os pais, você como mãe, você como filha. É um momento muito conturbado. Você está colocando uma pessoa no mundo, né? Sua vida muda completamente como mãe. E a mulher tinha que ter alguém para falar sobre isso, né? Sobre essa dimensão subjetiva da angústia, da dor, da felicidade, do medo, mas isso não acontece. Pelo contrário, a atuação dos psicólogos que compõem a equipe multidisciplinar é ínfima e praticamente todas as mulheres que a gente conversou queixam da carência de tratamento psicológico. E outro fator que implica para que haja uma persistência das práticas da violência obstétrica no Brasil é a falta de leis e de protocolos específicos para tal situação. Aqui no Brasil não tem nada específico de violência obstétrica. Na América Latina tem, em outros países, mas aqui não. A única coisa que a gente conta é leis generalizadas que asseguram a dignidade da pessoa humana, que é o artigo 5º da Constituição, e o princípio da legalidade, que assegura autonomia à mulher, mas não tem nada que a protege mesmo dessa questão da violência obstétrica.
E por causa dessa falta de leis, as parturientes elas têm muita dificuldade de realizar as denúncias da violência obstétrica, porque se não tem lei, é uma coisa que é totalmente desconhecida, né? As pessoas são muito ignorantes ainda. Muita gente. A gente até conversou com uma vítima, depois as meninas vão ler, que ela fala que ela foi que ela foi denunciar, e eles nem sabiam, na delegacia da mulher, eles nem sabiam o que era violência obstétrica. Então, assim, a mulher vai lá, se depara com um sistema judicial que não acolhe, que não sabe, né, nem o que é violência obstétrica. Então, assim, o discurso da mulher ele é totalmente desacreditado, né? Não é levado a sério o suficiente. Eu acho que é isso. O de embasamento teórico é isso. Agora eu vou passar a palavra para a Nicole. Acho que é. Vocês estão conseguindo me ouvir? Uhum. Tá. Então, gente, eu vou falar um pouquinho da metodologia que a gente utilizou. A nossa pesquisa tem caráter exploratório e qualitativo, e a gente decidiu fazer entrevistas semi-estruturadas. A gente ficou muito na dúvida na hora se a gente fazia uma completamente estruturada ou semi-estruturada, por quê? A gente achou interessante escolher a semi-estruturada, que a gente consegue ter um norte das perguntas que a gente queria, mais ou menos onde a gente queria chegar, mas a gente também queria deixar aberto para que a conversa fosse livre, elas falassem o que elas quisessem, elas contassem do relato. Enfim, foi bem interessante. Acho que foi a melhor forma da gente conseguir escutar aquilo que a gente nem estava esperando, né? Igual a Maria falou, a gente vai para um caminho esperando alguma coisa, mas aí durante as pesquisas e as entrevistas acaba sendo completamente diferente, né? Então, acho que foi ótimo essa escolha e também a análise de conteúdo. Foi muito importante para dar embasamento para tudo aquilo que a gente estava ouvindo e pensando. Pode passar, amiga. Então, os sujeitos da pesquisa. A gente entrevistou 4 mulheres com idades entre 24 e 45 anos, vítimas de violência obstétrica, e escolhemos também entrevistar profissionais da área da saúde. Então, a gente entrevistou 4 profissionais também, entre 24 e 48 anos, e todos esses profissionais acabou que foram enfermeiras obstétricas com experiência nesse campo de atuação. Pode passar. Então, agora a gente vai começar a conversar um pouquinho dos resultados que a gente teve. E o primeiro foi as violências obstétricas sendo vivenciadas em suas diversas facetas. Então, a partir da pesquisa, nós conseguimos delimitar e fracionar o que se configura como violência obstétrica, né? Então, a gente conseguiu separar em 4 tipos. A violência verbal, que é caracterizada por comentários agressivos, degradantes e constrangedores, direcionados à gestante e, assim, que queiram menosprezar, ironizar a escolha do tipo de parto, igual a Clarice falou. Às vezes a mulher quer ter o parto normal, e aí ela vai conversar com o médico sobre isso, e aí o médico fica ironizando, falando assim, você vai conseguir mesmo? É muito difícil, e não sei o quê. Então, isso também é uma forma de violência verbal que a gente conseguiu escutar conversando com essas mulheres, sabe? E, infelizmente, acontece muito, né? Não é à toa que no Brasil o parto que mais acontece é a cesárea, né? Muitas mulheres têm vontade, mas o normal é a cesárea, todo mundo faz cesárea mesmo. Será que eu dou conta? Todo mundo fala que é muito difícil. Então, assim, entra num tipo de violência verbal também. Depois a gente vai ter a violência física, né? Que se configura quando são realizadas práticas invasivas, administração de remédios não justificados. Então, às vezes, o bebê tá bem, a gestante tá bem, e aí querem dar remédio para ela, enfim, ocitocina também para adiantar o parto, né? Não querem esperar o tempo do parto natural, querem adiantar, enfim, querem diminuir a dor, que às vezes a mulher nem quer. A gente entrevistou uma mulher que ela colocou no relato de parto dela que ela não queria remédio, que ela, assim, mesmo que ela, só se ela implorasse muito, que ela ia olhar e falar assim, agora eu quero, mas que não era para aplicar nenhum tipo de medicamento, então foi respeitada, né? Infelizmente. E também... Tá mudo, Nicole. Você tá mutada, amiga. Ai, gente, foi sem querer. O que vocês ouviram? Até violência física? E também... E também tem a violência psíquica. Acho que foi isso.
Então, a violência psíquica foi um pouco mais difícil, porque existe uma linha muito tênue do que pode ser considerada violência obstétrica psíquica. Isso porque ela é consequência de qualquer atitude que provoque medo, desamparo, inferioridade, sentimento de insegurança, instabilidade emocional. Então, assim, é muito subjetivo. Uma situação pode afetar vigorosamente uma mulher e outra não. Então, assim, essa foi a mais difícil de delimitar mesmo, porque pode ser que para uma mulher um tipo de atitude do médico, às vezes, assim, uma forma de falar, porque nesse momento a mulher está muito delicada, né? Ela está passando por um processo muito difícil, ela está com muitos hormônios, ela está ansiosa para conhecer o filho dela, ela pode estar nervosa, já sentindo dor. Então, assim, a forma de qualquer profissional, qualquer pessoa perto falar pode ser uma violência para uma mulher, né? Então, assim, é uma linha muito tênue, é muito complicada. Essa a gente precisa tomar muito cuidado mesmo, sabe? Porque acaba que é a violência que as mulheres mais sentem nesse momento, a forma de ser tratada, enfim. E aí, por fim, a gente chegou numa, assim, que eu não tinha pensado, eu acho que nenhuma das meninas, quando a gente escolheu esse tema, a gente tinha pensado sobre ela. A gente não sabia que a violência em caso de abortamento entrava como violência obstétrica, porque a gente não imaginava, né? A gente, quando fala violência obstétrica, a gente pensa só violência física, violência verbal, alguém que é mais ríspido, enfim. Mas foi muito legal. A gente teve um relato, uma entrevista que a gente escutou sobre essa violência em caso de abortamento, né? E acontece a partir de procedimentos invasivos, juntar a falta de esclarecimento do que vai acontecer, a mulher perdeu o neném, como é que vai ser os procedimentos, se ela permite, também quando ocorre negação, demora para atendimento. Então, a gente entrevistou uma mulher que, infelizmente, ela perdeu o bebê e aí passaram outras pessoas na frente dela. Ela ficou lá esperando, ela pensou assim, eu tô perdendo, né? Elas estão ganhando, então elas têm o tempo, eu não tenho. E aí fica aquele sentimento, né? A mulher já tá super sofrendo por conta de ter perdido o neném, uma situação super delicada, e ela ainda tem que ficar esperando o tempo de ter os procedimentos, enfim. E também a acusação ou questionamento sobre a razão desse aborto. Então, ficar perguntando, nossa, mas por que aconteceu isso? Culpabilizar a mulher, enfim, isso tudo entra no caso de violência em caso de abortamento, né? Que foi uma coisa assim que muito chocante, gente. Foi muito bom a gente ter estudado e descobrir que isso também é uma violência, né? Porque eu acho que assim já é difícil as mulheres conhecerem sobre violência obstétrica, quem dirá violência em caso de abortamento, né? E então é isso, gente. Agora pode passar que eu vou ler alguns trechos. Lembrando que os nomes são fictícios em respeito e preservação das entrevistadas, tá? Então, vou ler o primeiro. Eu senti nas contrações, acho que fui tentar segurar na médica. Ela falou, não segura em mim não segura em mim não, que eu não aguento. Segura aí na cama, no lugar de pôr a perna, mas não segura em mim não. Foi a Joana, de 35 anos, que contou isso. Foi bem chocante. Ela falou que ela estava sentindo dor, e aí, igual a Clarice falou, é meio instintivo da mulher ter ter noção da posição que vai ajudar ela e tal. E aí ela foi se debruçar para frente para segurar na médica, e aí ela falou isso para ela. Assim, ela falou que ela se sentiu muito assim, nossa, tô fazendo alguma coisa errada? Será que eu sou a única que tem esse tanto de dor, que procuro posições? Não posso tocar? Era para eu estar contando com essa pessoa que tá aqui comigo, sabe? E aí, o que eu vou fazer? Tem que ficar segurando na cama? Tipo, foi muito forte. E aí, a próxima. Aí ele pegou o fórceps e eu já fiquei desesperada. Falei que não queria, mas ele não fez diferença nenhuma falar ou não, né? Continuou com os procedimentos e já veio com a sonda para poder passar a episiotomia. Então, assim, essa mulher foi a que eu contei que teve o relato de parto, que ela colocou que não queria medicamento. Ela falou que fórceps era assim, nem pensar. E essa vítima de violência foi muito interessante, porque a gente fala muito sobre se preparar, né? A mulher lê sobre, a pessoa que vai com ela lê sobre, para ela poder entender o que pode ser uma violência, se aquilo que ela está passando é realmente certo. E
A Luísa, ela se preparou super. Ela falou que comprou livros, que ela leu muita coisa na internet, que ela sabia o que era bom para o bebê, o que não era. E assim, ela ficou desesperada, porque teve o uso do fórceps e, além de tudo, machucou o filho dela. Então, assim, ela tinha que olhar para o neném depois que ela teve esse parto, ela já tinha uma experiência horrível e ela ainda tinha que olhar para o filho com a cabeça machucada. Então, a todo instante, ela estava lembrando dessa violência que ela tinha passado, sabe? Então, assim, muito difícil, né, gente? E aí, por último, é um dos casos de violência em caso de abortamento. Aí ela falou assim: cheguei lá e fui para a sala de espera. Eu fiquei do lado de gestantes que iam ganhar os filhos, né? Poxa vida, eu tô perdendo e elas estão ganhando? Vão ganhar e eu tô junto, chorando de tristeza e elas de alegria. Então foi igual eu falei, aquele momento que ela tava esperando, ela foi negada atendimento, ela ia ser a última. Eu lembro que ela falou que ela chegou no hospital com sangramento e tal. Falaram para ela que ela tinha perdido o neném e ela foi a última do dia a ser atendida. Então ela esperou todo mundo ganhar. Ela ouvia as mulheres saindo com os filhos e ela lá esperando para quando fosse tirar o filho dela. Muito difícil, né? Já é um momento assim, nem imagino a dificuldade para essa mãe tá passando por isso tudo e ainda ter que ver as outras pessoas ganhando, que poderia ser ela, mas não tá sendo. E aí ela fala, né, tipo assim, ai, meu caso é pior, então, tipo assim, já tá morto mesmo? Ela falou desse jeito, já tá morto mesmo? Então, deixa ela aí, né? Quando todo mundo sair, ela fica por último. Foi muito difícil escutar esse relato, gente. Agora eu passo a palavra também. Bom dia, gente. Meu nome é Gabriela. Vou falar um pouco sobre o nosso tópico de negligência profissional e institucional a acolher mulheres vítimas de violência obstétrica. Então, como a Clarice falou um pouco, a negligência ela pode acontecer antes, durante e depois do momento do parto e se configura como negar atendimento, menosprezar, não reconhecer o protagonismo da mulher durante o trabalho de parto. A gente percebe que essa negligência, a omissão, muitas vezes ela é sutil. Então, assim, a mulher, ela muitas vezes não percebe que isso é uma violência, apesar de ser uma violência muito grave, porque ela se sente impotente, ela não se sente ouvida, ela se sente sem voz, abandonada, ou seja, aumenta ainda mais o sofrimento que ela já estava vivendo. Eu queria trazer um relato, você pode passar, por favor, Mari? Que é o seguinte, né? Igual a Nicole falou, são nomes fictícios, e a Luísa, de 24 anos, vítima de violência obstétrica, falou o seguinte: a partir do momento em que ele, o médico, começou a falar que estava ali para fazer o bebê nascer, sendo que quem faz o bebê nascer sou eu vi que o parto não era mais meu, sabe? Agora pode voltar, sabe? Eu quis trazer isso antes de falar sobre essa questão da estratégia biopolítica, para a gente já ter uma ideia, né? Que é o seguinte: o Foucault ele traz que a medicina também ela funciona como uma estratégia biopolítica. Por quê? Porque molda-se, né, domina-se os corpos, molda-se os corpos em um jogo de poder ali, e que isso tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando aqui da violência obstétrica. Por quê? Porque nesse momento o médico ele vai e traz como se aquele momento, né, não fosse o protagonismo da mulher, e sim dele, né? Como se ele fosse assumir aquelas situações, como se ele fosse assumir as escolhas também. Claro, né, igual a gente falou, tem situações em que quando tem um risco para a mulher, quando tem um risco para o bebê, né, é necessário fazer certas intervenções, mas a gente vê um uso, né, indiscriminado, fazendo um uso, assim, que em casos que não seria necessário realmente ser utilizada aquelas condutas, né? Então, isso, né, sobre a questão da estratégia de biopolítica. E aí, o que acontece? Com isso, né, ocorre uma dominação e controle dos corpos femininos e anulação do protagonismo feminino na hora do parto. Um outro dado que a gente chegou, que ele realmente é bem chocante, é que muitas vezes o médico ele estende essa conduta autoritária não só com as parturientes, mas também com as enfermeiras obstétricas. Então, assim, a gente ouviu vários relatos de enfermeiras obstétricas, elas falando o quanto que elas não se sentem ouvidas ali, como se a função delas ali, o papel delas, né, não fosse importante.
E a gente percebeu como que isso também até acaba influenciando até uma maior ocorrência de violência obstétrica. Passa, por favor, Maria. Um relato aqui que a gente trouxe é o seguinte, né? A Maria, de 24 anos, enfermeira obstetra. Que papel que essa enfermeira obstetra tem no hospital? Porque muitas vezes a enfermeira obstetra é contratada, mas a equipe não deixa, não dá abertura, é extremamente resistente. Pode voltar, por favor. Então, assim, um outro ponto que a gente traz aqui é, né, a influência da hierarquização de gêneros no papel do médico e da parturiente, porque a questão de gênero ela é muito complexa, né? É uma construção social em que diferencia a função da mulher e do homem. Então, o homem é tido como, né, superior, a mulher inferior, numa relação de dominante e dominada. Então, a gente vê, né, como que isso é trazido para a violência obstétrica, né, para o momento do parto, antes e depois, porque o homem, ele fala, né, ainda mais o médico que tem todo, né, esse prestígio, ele fala, não, quem manda aqui sou eu, né, homem e médico, no caso que a gente trouxe aqui também, então ele retira o protagonismo da mulher e coloca a centralização na figura dele, nas escolhas dele, sem ouvir, sem ser respeitoso também, porque essa é uma outra questão. A mulher ela já está numa situação ali muito delicada, muito vulnerável, cheia de dúvidas, cheia de medos. Então, assim, uma relação respeitosa, uma relação de confiança, né, é extremamente importante nesse momento. Pode passar, por favor. Bom dia, gente. Agora falando um pouquinho do terceiro tópico, que é sobre a implicação da violência obstétrica, nós escolhemos falar aqui sobre 4 pontos, que são eles a transformação do parto, a falta de acompanhamento psicológico para a mulher antes e após o parto, a carência de leis específicas no território nacional acerca da violência obstétrica e também a dificuldade na hora de denunciar a violência sofrida. Então, falando um pouquinho sobre a transformação do parto, nós temos que, antigamente, o parto ele era visto como um momento, assim, muito íntimo, um momento especial ali na vida da mulher. E a mulher, a gente percebe que ela era a protagonista, né? Como a Gabi mesmo comentou agora. Então, ela ficava ali junto com a parteira e com outras mulheres da família. E ela tinha esse momento mais íntimo com a família dela. E a gente percebe que com o avanço técnico-científico, as mulheres acabaram sendo levadas para parir no hospital, mesmo com condições assim extremamente precárias. E quando a mulher sai de casa para parir no hospital, a gente percebe que tem um modelo ali de cuidado que acaba sendo um modelo de cuidado masculino. Então a mulher ela deixa de ser a protagonista e o médico assume essa posição. E o parto ele acaba se tornando simplesmente mais uma intervenção cirúrgica e o corpo feminino e as necessidades femininas elas acabam sendo ignoradas. É igual o relato que a Gabi falou, né? O médico chega e ele fala, não, agora quem vai fazer o parto sou eu que vou fazer o bebê nascer. Tem até um relato de uma enfermeira que ela fala que a gente deveria mudar o modo de falar, né? Porque muitas vezes a gente fala que o médico ele vai fazer o parto. E ela comenta que a gente não deve falar que o médico vai fazer o parto, ele vai assistir um parto. Porque realmente quem faz o bebê nascer é a mulher, é o corpo dela. Então, assim, é uma mudança um pouco sutil na fala, mas que traz, assim, um significado muito forte. E a gente percebe que uma prova, né, da negligência com as necessidades da mulher é a falta de profissionais da psicologia para poder oferecer um suporte na saúde mental dessa mulher, tanto antes quanto depois do parto. Porque, assim, a gente tem profissionais da psicologia nos hospitais, a gente conta com equipes interdisciplinares que possuem esses profissionais, só que eles são muito poucos e eles não dão conta de toda a demanda que as mulheres têm. E a gente sabe que, assim, no momento da gravidez, a mulher ela está passando por diversas situações, ela está ali com muitos sentimentos, hormônios à flor da pele, então ela está muito feliz, só que ao mesmo tempo ela está ansiosa, ela está com medo, ela está angustiada. Então era importante que houvesse sim um acompanhamento tanto antes quanto depois, para oferecer para essa mulher um espaço ali de elaboração, um espaço para ela poder falar livremente sobre seus anseios. E ao mesmo tempo também a gente sabe que é importante cuidar da saúde da mãe, porque isso consequentemente, a gente cuida da saúde do filho, porque a gente sabe que um bebê ele demanda muito da mãe, especialmente nos primeiros dias, nos primeiros meses. Então a mulher ela precisa estar bem emocionalmente para poder lidar com isso. E a gente percebe também um outro ponto
que é a carência de leis e protocolos específicos sobre a violência obstétrica aqui no Brasil. Como a Clarice comentou também, né, lá atrás, nós temos leis super genéricas, como o artigo 5º da Constituição, que fala, né, do direito à vida, do direito à saúde, direito à proteção, mas a gente não tem nenhuma lei aqui no Brasil que realmente delimita o que é violência obstétrica, que fala sobre o que vai ser considerado violência, quais os direitos que as mulheres têm, o que vai acontecer com o agressor, como ele vai ser punido. A gente não tem isso. E diferente de outros países, né, aqui da América Latina, porque, por exemplo, a Venezuela, ela tem a lei orgânica sobre o direito das mulheres a uma vida livre de violência. E essa lei considera a violência obstétrica como crime. E na Argentina a gente tem a lei do parto humanizado, que ele vai reafirmar o direito da mulher a um parto seguro e respeitoso. E ele visa também combater ali as práticas hostis e invasivas da violência obstétrica. E aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Então isso acaba gerando também uma grande dificuldade na hora da mulher fazer a denúncia da violência sofrida. A gente sabe também que não são todas as mulheres que escolhem denunciar. A mulher ela já está ali numa situação muito vulnerável, muito frágil, então nem sempre ela tem essa força de ir até uma delegacia. Mas às vezes, quando a mulher tem essa força, ela não consegue, porque ela chega na delegacia e às vezes as pessoas que estão lá não conhecem violência obstétrica, elas acham que não é tudo isso. Então o discurso da mulher ele é desacreditado, ele é minimizado. Às vezes as pessoas fazem comentários do tipo: não, mas parir é assim mesmo, né? É doloroso. Não, você que está exagerando, não é tudo isso. Então a mulher que já está nesse lugar assim tão difícil, tão vulnerável, ela precisa passar por uma segunda violência, que é essa desacreditação do discurso dela, sabe? O discurso dela não é levado em conta, ele é completamente minimizado. E a gente acaba percebendo que quando a mulher consegue fazer a denúncia, casos muito raros, mas quando elas conseguem fazer, essa denúncia ela raramente vai para frente, né? Raramente ocorre uma ação jurídica realmente em relação a isso, por causa das burocracias, por causa de tantas coisas que estão além disso tudo. E a gente percebe também que, assim, isso tudo acaba nos mostrando um certo ciclo de violência obstétrica, porque a violência obstétrica ela é pouco discutida, muitas vezes as pessoas não sabem o que ela é, não sabem o que é considerado, nós não temos uma lei que delimita essa violência, e o profissional que pratica violência obstétrica, ele continua impune, a denúncia, ela não acontece, e esse profissional que continua impune, ele pode continuar perpetuando esse ciclo. Então a gente percebe que, assim, tem uma ineficácia muito grande do sistema na hora de acolher a vítima, porque não tem um acolhimento efetivo, nem mesmo no hospital ou jurídico, e o agressor, ele sai impune, né? O que corrobora ainda mais para esse ciclo continuar acontecendo. Pode passar, por exemplo. E aí a gente trouxe duas citações de vítimas, uma enfermeira e uma vítima, que ilustram o que a gente está falando, né? A Sofia, de 28 anos, ela é enfermeira, obstetra e médica, e ela fala assim, que existe o serviço de psicologia, toda unidade tem um psicólogo de referência, mas eles são poucos, e eles não dão conta de absorver a demanda enorme. Foi o que a gente estava falando, né? Da falta de profissionais. E a Luísa, 24 anos, vítima de violência obstétrica, ela fala que eu fui recém-parida a uma delegacia especializada para mulher. E eu cheguei lá e o policial se negou a fazer o boletim de ocorrência porque ele desconhecia a violência obstétrica. Então, assim, nem na delegacia de mulher, que é especializada em nós, mulheres, eles conhecem. Então, assim, como é que a gente vai garantir que a gente consiga fazer isso, sabe? Que vai conseguir realmente quebrar esse ciclo? É muito complicado. E agora eu passo a palavra novamente para a Clarice. Então, gente, eu vou falar das considerações finais, que é um apanhado geral do que a gente já falou, do nosso artigo. Então, a partir dos discursos que a gente analisou, da pesquisa bibliográfica, a gente pôde perceber que a experiência da violência obstétrica ela é sentida conforme a subjetividade de cada pessoa, né? Pode ter implicação mais ou menos intensa para cada mulher que vive essa experiência. Um exemplo da minha mãe, por exemplo, ela fizeram uma tricotomia nela e ela não estava nem aí. E tem gente que, né, vê isso com outros olhos, assim, com um olhar de violência também, e é válido, cada experiência é válida, mas a gente percebe que pelo menos todos os relatos que a gente pegou têm uma coisa em comum, que é a dor, né, não a dor física.
Mas a dor, assim, de ter passado por uma experiência tão difícil igual essa, né? Que já é num momento tão sensível, você ainda ter que passar por todo esse estresse e humilhação, de uma certa forma. Então, outro ponto que a gente destacou diz respeito ao fato da prática da violência obstétrica ser um reflexo do machismo estrutural e das relações de poder presentes no ambiente hospitalar, de modo que as enfermeiras obstetras são constantemente subjugadas pelos médicos responsáveis e as parturientes tornam-se reféns da vontade do médico, perdendo completamente o direito sobre seu corpo. E, embora tenha um movimento das mulheres em busca de um parto humanizado, procurando também profissionais mais capacitados para ajudar elas nesse momento, grande parte das maternidades não disponibiliza suporte psicológico para as grávidas durante o pré-natal e nem mesmo após o nascimento do bebê. E essa questão do parto humanizado seria o melhor, assim, né? Mas hoje em dia ainda é muito caro e não é uma coisa para se pensar, pelo menos aqui no Brasil, né? Talvez mais para frente, quem sabe a gente consiga fazer ficar uma coisa mais normal, né? Não só para quem tem dinheiro e tal. E em razão das faltas de leis específicas para assegurar o direito básico da mulher a um parto humanizado e livre de violência, a gente percebe que há uma ineficácia, né, do sistema ao acolher a vítima e punir o agressor, e o que faz com que haja vários empecilhos para combater a violência obstétrica, visto que até as maternidades falham em dar voz às vítimas. Acho que teve um relato que a gente escutou que a mulher foi na maternidade contar o que aconteceu e assim não fizeram nada. Enfim, a gente acredita que esse estudo pode suscitar maiores debates acerca dessa temática, também estimular a produção de novas pesquisas envolvendo novas perspectivas, para a gente ampliar um pouco a visão sobre a violência obstétrica e suas implicações na vida da mulher. Então é isso, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre nossa experiência de pesquisa. Alguém vai começar? Então, a gente queria também trazer um pouco dos bastidores, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre a pesquisa, expõe, né, toda a construção, o projeto de pesquisa, os nossos resultados, mas a gente não fala muito também de como que é a experiência de fazer pesquisa. Como que é, né, os momentos, assim, de dificuldade, os momentos que a gente acha, assim, que a gente não vai conseguir, e depois, né, também a felicidade de quando a gente termina e vê aquele projeto ali que a gente, né, foi construindo, foi dando forma e vendo ele, né, tipo assim, nas nossas mãos. Uma coisa que a gente queria trazer aqui é que a nossa pesquisa ela foi feita, né, na pandemia. Na verdade, a gente estava bem no comecinho, foi quando começou a pandemia, só que a grande parte mesmo do projeto de pesquisa e também dos resultados a gente fez na pandemia. Então, né, foi toda aquela confusão, toda a gente não sabendo muito bem o que estava acontecendo, mas mesmo assim a gente considera que deu muito para a gente fazer a nossa pesquisa, assim, que não teve, né, nenhum prejuízo, porque a gente fez também por plataforma do Google Meet, por exemplo. Então, a gente queria abrir também essa conversa para tanto as dúvidas, quanto também para quem quiser expor como é que né, como é que foi a experiência de fazer pesquisa. As próprias colegas do grupo ainda vão falar um pouco dessa experiência? Ou vocês já estão se dirigindo ao público? Como é que é? Eu quero comentar rapidinho, eu estava ligando o microfone aqui. Porque depois que vocês comentarem, eu quero fazer 2 comentários também, tá? Mas eu acho essa parte super legal, porque eu acho que ela é uma partilha que interessa a muita gente que está aí no chat, né? Sim, e igual a Gabi comentou, né? A nossa pesquisa ela foi totalmente, né, majoritariamente feita na pandemia. Então, além de ser o nosso primeiro contato com o fazer pesquisa, a gente ainda teve que se adaptar à questão de formular, né, o projeto, as entrevistas, conversar por plataformas digitais. Por mais que a gente aí é a geração que está muito ligada à tecnologia, a gente vê que tem essa dificuldade, né? Uma coisa é você encontrar com seus colegas e estar ali conversando juntos,
outra é conciliar horário, fazer por videochamada, pegar um documento e todo mundo escrever junto, como que organiza, né? Então foi um momento muito difícil para a gente, essa adaptação, né? Até que ponto a gente estava indo certo, como que a gente conciliava. Foi um momento assim de bastante sofrimento também, porque esse assunto ele é muito tocante, envolve, né, várias emoções nossas, e também a gente estava vivendo um momento muito difícil. Então a pandemia, igual uma das mulheres que a gente entrevistou, vítimas de violência obstétrica, ela estava com um bebê recém-nascido, assim, um bebê muito novinho, de poucos meses. Então ela relatou a violência sofrida, porque ela agora ela milita, né, nas redes sociais em relação a esse tema. Então, por mais que ela já esteja ali abertamente falando sobre o assunto, não deixava de ser muito difícil relembrar tudo isso, né? Então, como que a gente demonstra certa empatia, né? Como a gente acolhe, mediada aí pelas redes sociais e pelas plataformas digitais, porque eu não sei como vocês estão me vendo agora, mas eu estou olhando para a tela, mas ao mesmo tempo parece que eu não estou olhando para vocês. Então, como o olhar ele também vai ser transformado aí pelas plataformas digitais. Então, como se fosse pessoalmente, você estaria ali olhando no olho da pessoa. Aqui não, você quer olhar para a pessoa, quer olhar no olho da pessoa, mas para ela a imagem é um pouco diferente. Então ir tentando, né, fazer com que o ambiente fosse acolhedor, ainda assim, mediado com a tecnologia, foi um pouco difícil, assim. Eu vi os relatos, foram muito chocantes. Então, essa questão da Luísa, né, que foi usado fórceps, o bebê, ele teve problemas neurológicos, ela precisou passar por diversos médicos com ele para ter um diagnóstico, para ver até que ponto isso traria ou não um prejuízo no desenvolvimento do bebê. Então, ela vivenciou tudo isso, tentou denunciar, não conseguiu denunciar, foi no hospital, fez um protesto, conseguiu chamar mais mulheres que passaram por essa mesma, não a mesma violência, né, mas passaram também por violência, e com o mesmo médico, e a instituição não tomou partido nenhum, o médico saiu impune. Então, como lidar com tudo isso e como ouvir tudo isso sem se afetar, né, sem deixar com que isso fique um peso ou traga sofrimento ainda maior para quem está ouvindo e para quem está contando experiência. Então, assim, foi muito desafiador fazer a pesquisa, mas igual a Gabi falou, quando você tem um produto final e você vê ali o artigo feito e os debates que você teve com suas colegas no percurso, é muito bacana, é muito reforçador para fazer mais pesquisas. Nicole, quer falar, Nicole? Ai, Betânia, sempre, né? Tá. Posso falar um pouquinho, então. Eu acho que, como que as meninas falaram, foi muito desafiador, porque a gente estava lidando tudo com o novo, né? A gente tinha que se adaptar ao virtual. Mas eu acho que também foi muito interessante, porque a gente conseguiu utilizar isso ao nosso favor. Então, a gente entrou nas redes sociais e falou que a gente estava fazendo uma pesquisa sobre isso. Então, a gente queria entrevistar qual grupo que a gente queria entrevistar, e aí entraram pessoas em contato com a gente, pessoas que a gente nem imaginava, pessoas que a gente nem conhecia, aí falava assim, eu tenho conhecido tal, vou te passar o número, pessoas, assim, a gente conseguiu entrevistar uma mulher que está até em outro país, então eu acho que foi, assim, muito interessante, a gente conseguiu entrevistar gente de outras cidades, então, assim, ainda bem nós conseguimos usar isso ao nosso favor, e, assim, foi muito especial, sabe? Eu acho que, igual a Clarice falou, foi difícil a gente ler sobre isso, foi doloroso assistir sobre isso, de verdade, me tocou muito, assim, a gente sabe o que acontece, né? A gente sabe o que acontece, mas a gente escutar o jeito que aconteceu, escutar a dor daquela mulher, assim, se compadecer por ela, tá ali disposta a ouvir, é muito difícil, né, gente? Assim, escutar que a mãe tirou força de não sei aonde, passando por um pós-parto, vendo o filho machucado, tentar denunciar e ainda receber porta fechada, é muito complicado, né? Assim, numa delegacia de mulher ainda, gente. Quando que a gente vai imaginar isso, sabe? Você ainda teve coragem de ir lá falar e, tipo assim,
depois de muito incentivo, porque até então ela não queria falar, né? Ela tinha contado pra gente que ela não queria falar. Foi depois de muito incentivo, a fotógrafa, eu acho que incentivou ela, falou assim, ai, aí quando não deu certo, falou assim, vamos colocar nas redes sociais também. E aí foi quando começou a juntar um grupo de mulheres e tal. Ela falou que tinha ido no hospital dar o relato dela sozinha, mas fecharam a porta, falaram não tinha o que fazer. E quando começou a crescer esse movimento, que aí o hospital fez um cafezinho com elas. Eu falou assim, agora tá querendo fazer um cafezinho comigo. Tipo assim, um cafezinho não vai resolver, sabe? E o médico que fez isso, ele fez, olha o tanto de mulher que ele fez. E aí nada acontece, né? Então, assim, e também eu acho que é importante porque, igual a gente falou, não tem muita informação. No Brasil ainda nem existe lei. Então, é muito difícil a gente pensar em soluções imediatas, sabe? Ainda existe muita coisa para mudar. Assim, é violência com pessoas, né, gente? Então, mudar pessoas é muito difícil, abrir cabeça é muito difícil, passar informação é muito difícil. Então, assim, o que a gente escutou de uma das enfermeiras entrevistadas, que eu achei assim, muito interessante, ela falar: você precisa estar com alguém que tem informação com você. Então, quando você vai ter filho, aquela mulher que a gente contou, acho que é Laura, ela falou que ela estudou tudo que ela pôde, mas só ela ter estudado não foi suficiente, entendeu? As pessoas que estavam acompanhando ela precisavam saber das informações para conseguir intervir na hora. Ela está num momento muito delicado, ela não ia conseguir fazer tudo igual. Foi usado fórceps nela numa mulher que não queria, tinha colocado que não queria e tinha estudo sobre isso. E mesmo assim foi utilizado. Então, assim, acho que as pessoas precisam estar bem informadas, né? Os acompanhantes e tudo mais. E igual a gente falou, é muito difícil, porque, querendo ou não, as enfermeiras estão ali, estão dispostas a ajudar, sabem de tudo, e muitas vezes não tem espaço, né? Essa frase que a Lídia falou do médico fazer o parto é muito comum. A gente escuta, quem que vai fazer o parto? Pergunta para a mulher, quem vai fazer o parto? Aí fala, é o médico tal, super famoso, e não sei o quê. E, cara, não é, sabe? As enfermeiras deixaram isso bem, bem claro pra gente. Ali eu sou, tipo assim, coadjuvante. Quem tá protagonista é a mulher, é o filho e ela. Ela que tá fazendo o próprio parto. Eu tô ali para auxiliar. Então, assim, acho que foi muito interessante essa pesquisa. Eu tenho certeza que tocou todo mundo. A Betânia também, né? Falou sobre a experiência que ela teve nos partos dela. Então, assim, acho que como a gente é mulher, a gente sempre algumas mulheres pensam em passar por isso, né? Querem ajudar outras mulheres também, querem estar com informação. Então, eu acho que assim foi muito especial fazer essa pesquisa, gente. Assim, no começo não foi um tema que eu escolhi, sabe? Foi o nosso grupo. E aí, quando eu fui lendo, eu falei assim, nossa, super interessante, amei, gente, deu tudo certo. Então, eu acho que assim, todo mundo acabou se identificando, né? Foi muito especial. Agora, se mais alguém quiser falar. Só uma coisa que eu queria dar uma organizada aqui na mesa. Nós já temos a Lívia que quer falar. Quero, antes da Lívia, marcar algumas coisas aí na fala suas, abrir, então, depois a Lívia fala, abre para o público, abre um pouco para ler o chat, vocês já podiam ir lendo o chat, e no decorrer da conversa, as outras que ainda não falaram dessa experiência aí de fazer a pesquisa, podem ir entrando também, porque já são 10 horas, porque senão a gente vai ficar restrita só ao grupo, e eu acho que ouvir o público é muito legal, né? Então, quero marcar duas coisas. Quando eu escuto a Maria Eduarda, eu escuto assim, olha, foi muito difícil, né? Quando escuto a Nicole, olha, a gente fez com que essa dificuldade se convertesse a nosso favor. Então, é muito legal pensar nessa coisa assim, na execução da pesquisa, as meninas foram ótimas, não são nem meninas, né? As alunas foram ótimas. Elas pegaram de fato aquele tema e transformaram aquele tema numa pesquisa. A gente tem uma pesquisa completa hoje, né? Então, viveram muitos desafios, acharam saídas para os desafios, transformaram o limite em oportunidade, porque se não tivéssemos o limite da pandemia, não teríamos entrevistado uma mulher fora do Brasil, uma mulher que teve partos fora do Brasil e no Brasil. Então, tivemos um relato comparativo. Então, assim,
tudo isso pode ser visto como, né, que difícil, mas olha, eu escuto muito mais como riqueza. E acho que elas compartilham dessa experiência comigo também, assim, do quanto isso foi uma riqueza. Aí eu quero marcar uma questão que, para falar a verdade com o grupo e com quem está assistindo, eu consigo construir essa questão agora, ouvindo as alunas, porque eu já ouvi mais vezes essa pesquisa, a gente foi construindo passo a passo, discutindo as entrevistas, em várias aulas discutindo as entrevistas, então, do jeito mais cuidadoso possível para acolher quem fazia as entrevistas e para ir pensando também a análise delas, né? Mas é só agora que essa questão me ocorre. Então, vou compartilhar com vocês agora. Primeiro, preciso contar uma experiência de uma tia. Eu tive uma tia que teve 9 filhos. Ela teve o primeiro filho aos 18 e teve o último aos 36. 2 em 2 anos ela tinha filhos. Um dia, o meu pai chegou na casa dela e ela estava fritando pastéis. Aí ela falou com o meu pai assim: Afonso, termina de fritar esse pastel para mim? Entrou para o quarto, fechou a porta e saiu com o neném enrolado no braço. Então, olha, essa mulher hoje deveria ter quase 100 anos, ela já não vive mais. Mas olha a experiência de parto dessa mulher. O irmão dela chega, ela pede para ele fritar pastéis, ela estava fritando pastel até na hora do parto. Ela vai lá dentro do quarto sozinha, com as coisas que já estavam preparadas lá dentro, ela volta com o neném enrolado na manta. E aí, qual fala suas que me fez pensar isso, essa história, para a gente refletir, continuar refletindo? Que ideia é essa de que uma mulher em parto está sofrida, está ansiosa, está com medo? Não, gente, essa é uma construção da própria violência obstétrica. Se essa minha tia estava fritando pastel, foi lá dentro e teve sozinho um neném, sem nenhum auxílio de ninguém, com o saber dela, nenhum auxílio familiar não teve, né? Que ideia é essa que a gente fica a repetir? A gente tem que repensar sobre isso. Talvez do conjunto da violência que nos fazem dizer que estarmos em processo de parto é estarmos aflita. É a cultura que está nos colocando aflitas, né? Mas olha, adorei ouvir vocês, acho super bacana. Vamos abrir para a Lívia, depois Clarice também levantou a mão, a Lígia também, né? Vamos abrir a palavra e depois voltar ao chat, porque tem muita coisa legal. Uma de vocês, se quiser também ir ao chat já para ver o que quer repetir, o que quer falar, e as perguntas que também estão lá. Tá certo? Muito obrigada, gente. Então, Lívia, está com a palavra. Está sem áudio, Lívia. É que eu fui clicar no microfone, aí veio a mensagem do chat, eu cliquei. Bom dia, viu, todo mundo? Bom dia. Então, eu até não sei se tem problema estar gravando, porque tem a ver com a experiência que eu tive como advogada, né, como profissional, mas como o processo é público, eu acho que não tem problema, está na televisão. E aí não coloca nomes, né? Não, porque... Uhum. Então, foram 2 casos, na verdade, mas o mais marcante foi esse primeiro. Meu ex-marido era médico, então ele distribuía meu cartão nos hospitais que ele trabalhava, né? Você precisa de alguma coisa para enfermeira, às vezes para os amigos, né? Assim. E eu estava no escritório, recebo uma ligação da mãe da paciente que teve o filho, né? Da avó da criança, desesperada, mas eu não conseguia entender o que ela estava falando, de tão desesperada que ela estava. Eu só entendi assim: arrancar a cabeça do meu neto. Eu falei, como assim arrancar a cabeça do seu neto? Aí eu fui lá, né, porque eu falei, não, eu tô entendendo alguma coisa errada. Eu fui lá no Isoleto, eu posso citar o hospital, porque isso também é público, né, e cheguei lá no hospital, encontrei com essa avó nova, muito jovem, e a filha tinha 15 anos, ela não fez o pré-natal, ela foi a uma consulta, o hospital marcou para ela, mas ela não foi, não que isso justifique. E o parto lá era um hospital-escola, então, assim, tinham alunos da UFMG assistindo o parto, o professor que estava fazendo o parto era um excelente obstetra famoso, ele já faleceu,
novo também, ele morreu com 30 anos. E o outro professor, que era o chefe da obstetrícia da UFMG, estava no hospital e foi lá auxiliar. Tinham enfermeiras. Eu estou querendo dizer isso porque eu estou falando assim, a sala devia ter umas 20 pessoas, né? Circulante, pediatra, enfermeira e tal. E aí, quando foi retirar o bebê pelo parto normal, ele tinha uma malformação eles falam malformação, eu tenho meio tique de falar isso, tinha uma malformação na barriguinha dele. Então ele não passou, ele passou a cabeça, mas não passou a barriga. E não tinha mais jeito de fazer de outro modo, eles iam perder aquela criança. O jeito que eles têm nessa vez é quebrar a criança mesmo, tentar quebrar para poder tirar e depois consertar a criança, literalmente. Mas nesse caso, eles foram tentando puxar, e a criança não tinha como quebrar, porque a deformação dela era abdominal, e não saía, e de tanto eles puxaram pela cabeça, a cabeça soltou, bateu no teto e saiu rolando. Então foi cena assim, saiu gente, e a avó estava do lado de fora, saiu residente, desmaiou, chorando, aquela confusão enorme, né? E eles não contaram, nem para a mãe, nem para a avó, que isso tinha acontecido. Disseram para ela que o filho dela nasceu morto. O pai, que era uma pessoa assim nova também, né, foi lá e ele foi à delegacia falar assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque até ontem meu filho estava vivo. A minha mulher falou que tinha um monte de gente passando mal na sala. Ele não nasceu morto. E aí a delegacia foi entrar para ver, o hospital costurou para não mandar para o IML a criança, para não ter que justificar, porque isso realmente acontece. Eles costuraram a cabeça do bebê e tentaram dizer que o menino nasceu morto. E aí foi uma confusão, assim, eu não vou contar o processo inteiro, mas estou querendo dizer assim que o problema maior não foi nem como é que fala? Arrancar a cabeça do neném, porque naquela ânsia de fazer o parto, de puxar o neném, que já tinha morrido a esse ponto, aqui é muito frágil no bebê. Então, existem realmente casos na literatura disso, na literatura médica. Mas o problema é virar para a mãe e falar, seu filho nasceu morto. Entendeu? E aí o outro caso, que eu ia trazer esses dois casos, que eu achei assim, muito absurdos. O outro caso é um caso, até para a gente discutir ética mesmo dessas coisas, né? A mãe era mais velha, eu falo assim, eu tenho 38 anos, eu não tenho mais esperança de ter filho. Mas hoje em dia existe isso, existe assim, pode ser que eu tenha. E essa mãe tentou até os 43 anos. Quando ela tinha 43 anos, ela conseguiu, ela e o marido ficaram assim, radiantes, eles gastaram fortuna para ter filho. E escolheram a médica, foram lá no Mater Dei, e ela queria fazer cesariana, porque ela falou assim, eu quero ter certeza que meu filho vai nascer tranquilo, eu tenho medo de parto normal, ele não respirar, sei que. Combinou com a médica. Veio um profissional lá, que já era muito conhecido, mostrando para os residentes as salas, entrou na sala que ela estava para começar o parto e falou assim, não, isso está errado, você tem que fazer parto normal, porque o parto normal... Aí fez aquela propaganda do parto normal para ela. E você conhece esse caso, Maria Eduarda? Ele fez uma propaganda danada do parto normal para ela e para os alunos, falou que ele era o melhor no parto normal, pediu para ela se ele podia fazer o parto dela, que ele não cobraria a mais por isso, porque ele era o mais famoso, né? E a criança morreu nesse parto, porque por falta de respiração, exatamente o medo que a mãe tinha. E a mãe não conseguiu mais ter filho. Então, assim, são dois casos que eu trouxe, que eu vi pelo lado jurídico, né? Eu ainda não fazia psicologia, mas que eu não consigo dimensionar o trauma que essas pessoas vivenciaram, porque isso não é nem da ordem de viver uma coisa violenta só, não. Isso é da ordem de um traumático sem nome, sabe? Isso é da ordem de um... Então, assim, eu trouxe isso para debate porque, no primeiro, tem a questão ética, né? Porque existe realmente isso na literatura médica, e assim, eles fizeram tudo certo no procedimento. O erro deles, apesar da violência, o erro deles foi não ter contado para a mãe o que aconteceu. E no segundo caso, a mãe aceitou fazer o parto com aquele médico que a convenceu na última hora, e o filho morreu do medo que ela tinha. Então... assim, de novo, o quanto as mulheres não são ouvidas, né? Assim, uma violência recorrente e que às vezes passa como natural. Não, é assim mesmo, quem decide não são as mulheres. Agora, no meio dessas questões todas, fica para mim
o papel da psicologia na escuta dessas mulheres. E uma coisa interessante o aprendizado dessas alunas na escuta desses processos, né? Porque, de fato, jovens mulheres que pode ser que em algum dia queiram ser mães, né? E que começa, então, a construir alguma ideia dessa experiência, tanto do nível pessoal quanto do nível profissional, né? Então, assim, as violências são inúmeras, algumas a gente consegue visualizar como essas que a Lívia está enxergando, né? Nos dois casos, violências extremas, mas há violências que passam como se não fossem violências. E aí sim entra a psicologia, né? O que marca essas mulheres nesse momento, com algo que a fala delas é desconsiderada, mas acho importante também pensar que a gente está numa experiência do aprendizado de sermos psicólogas, né? Vocês estão nesse aprendizado de serem psicólogas, o quanto que é interessante conseguir diferenciar o que é aquilo que é seus e o que é aquilo que é de quem vocês escutam, para aprender a ouvir de forma qualificada, a ponto de contribuir nos processos que essas mulheres precisam, né? Que eu acho que esse aí é um ponto importantíssimo como aprendizes da psicologia, né? Não sei se as meninas querem comentar alguma coisa aí lá da história da tia, lá dessa coisa do contexto em que nos fazem pensar que estamos frágeis, né? Nessa hora aí do parto, da questão que a Lívia traz. Diga, Lívia. Só uma última coisa, que também veio dessa época, mas é rápido, é que, assim, eu também venci um caso até de uma conhecida minha que ela descobriu que o filho dela era anão. Ela estava grávida, ela ficou muito ansiosa também de ter filho, queria ter filho, era o sonho. E quando ela faz ultrassom, a médica comunica para ela, fala, olha, seu filho tem nanismo, e ela tenta negar esse filho durante um tempo, sabe? E depois virou, assim, o amor da vida dela, a alegria da vida dela, e sem ninguém ter que mostrar isso para ela, ela viu sozinha. Então, eu acho que existe uma parte disso que você trouxe da sua tia, que tem alguma coisa subjetiva nessa experiência de ser mãe, que não precisa desse medo que as pessoas colocam mesmo na gente, sabe? Isso é natural. A gente tem filho, mulher tem filho. Isso, a gente veio com o corpo preparado para isso, sabe? Vou abrir para as alunas, né? Para as pesquisadoras alunas, e depois a Lígia fala também, tá? Então, garotas, querem trazer uma contribuição? Sim, eu queria responder uma pergunta que fizeram no chat. A Sofia e o Henrique, né, estão comentando sobre no que a violência obstétrica ela pode contribuir, né, em relação à depressão pós-parto, ou de que maneira a violência obstétrica pode afetar a relação entre a mãe e o filho futuramente. E essa questão, assim, foi algo que a gente também ficou mexida, porque a gente ficou se questionando, mas a gente não pesquisou sobre isso. Mas o que me fez pensar, né, nessas perguntas foi um relato de uma das mães, né, que foi a vítima de violência que foi utilizado fórceps e aí machucou o neném. Ela foi uma das poucas mulheres que tiveram acesso a um processo terapêutico, né? Quando ela fez o relato de parto dela na internet, uma psicóloga se ofereceu a ajudá-la aí, né, a mediar o tratamento e tudo mais. E ela narrou muito essa questão, né, de como afetou a relação entre ela e o filho, porque além dela se sentir culpada por não ter conseguido oferecer um ambiente protetor ali, acolhedor para o filho, ela se sentiu muito negligenciada porque ela estudou, ela fez o plano de parto dela e mesmo assim ela não foi ouvida. Então, por muito tempo ela ficou com receio desse cuidado, né? Ela se questionou como mãe, ela se questionou como a base ali, né, de proteção. Então, ela não conseguiu, igual ela fala, eu me senti muito culpada, porque eu não consegui proteger o meu filho no primeiro instante de vida dele. Então, ele já começou a sofrer ali no parto e eu não conseguia, apesar da raiva que ela sentia do médico, né, de ter observado que sim, foi violência, ela não conseguiu desvencilhar a culpa que ela mesma colocou nela e que foi agravada à medida que
que os questionamentos dela e o discurso dela foi desacreditado. Então, eu acho que sim, a violência obstétrica vai influenciar muito nessa questão da relação, porque a mulher sente essa culpa, se sente insuficiente, a capacidade dela enquanto mãe é colocada em prova ali, muitas vezes por ela mesma, né? Então, eu acho que, eu não sei essa questão da depressão pós-parto, porque também tem essa questão neurológica, tem hormonal, que está tudo ali em volta, mas com certeza vai influenciar, vai afetar, não tem como, né, não atravessar essas questões. Eu acho que é preciso olhar para a depressão pós-parto como um fenômeno complexo, né? Não é um fato que vai definir uma depressão. E tem também as respostas subjetivas. Contudo, é uma experiência muito marcante e certamente vai trazer, sim, um impacto, né? Gosto dessa ideia que Maria Eduarda fez de ir lá catar uma pergunta e falar dela, né? Ir no chat, pegar uma pergunta e falar. Mas as outras colegas querem trazer alguma observação aí, antes da gente passar? Eu só queria falar mais uma coisa sobre essa pergunta, porque eu acho que cada pessoa vai responder ao trauma de um jeito, né? E eu já li vários artigos que tem mãe que o leite seca depois que ela passa por isso, então, assim, afeta o bebê. Não numa questão psíquica, né? Dela não ter condição psíquica de cuidar desse bebê, ainda mais os 3 primeiros meses, que é muito difícil, mas uma questão mais biológica, assim, que também tá junto com o emocional, né? Que vai afetar diretamente o bebê, como esse exemplo do leite. Clarice, por que os 3 primeiros meses são muito difíceis? Essa construção também não está numa direção de nos desqualificar para, não? Mas eu acho que não é difícil de um jeito ruim, é difícil porque você está cuidando de um bebê e você precisa estar ali à mercê dele, né? Não que seja difícil, mas assim, é uma experiência. Tem uma exigência, muitas vezes é novo, né? A gente vai ter que aprender, mas olha, essa conjunção aí, mãe-bebê, ela funciona bem, viu? E nessa hora é muito legal quando a gente tem uma outra mulher que, com relação a quem a gente tem afeto, que possa nos acompanhar, né? Então, assim, acho que, compartilhando mais um pouquinho também, a experiência de ter a minha mãe comigo, logo depois que as minhas meninas nasceram, eu queria a minha mãe. Ela era quem ia me ajudar a entender. Então, essa é uma experiência legal também. Eu só estou reafirmando para a gente afastar essas ideias de que é difícil, é perigoso, é complexo. Olha, é da vida e a gente dá conta. Olha para você ver a população do mundo, né? Olha as experiências nossas. A gente dá conta mesmo. A gente dá conta. E olha, nós somos presentes agora, depois de várias gerações de nossas famílias. A gente dá conta, meninas, né? E cada uma que quiser ser mãe vai buscar um caminho para fazer uma experiência bacana e vai dar conta também disso, né? Posso passar a palavra para a Lígia, que está nos esperando? Lígia, e depois volta para o grupo de novo, tá? Aí já definam quem é que quer tomar a palavra. Lígia, você está com o microfone fechado. Ei, gente, bom dia. Queria ligar a câmera, mas hoje não vai ter como. Ouvindo um pouco a fala da Betânia, eu fico pensando como que nós somos o tempo todo desqualificados e desacreditados em tudo, na verdade, né? A experiência da maternidade ela é uma só das coisas em que a mulher não pode, que a mulher não dá conta. E como que os nossos direitos também são negados o tempo inteiro, né? Então, se você não quer aquele filho, você também não tem a chance de não querer aquele filho. Se você não quer, aí essa questão, né? Parto normal, parto natural, você também não tem essa chance. E nas outras esferas da vida também, né? Então, tem toda uma construção de que a mulher é fraca. O ser fraco da sociedade é a mulher, né? Talvez, em parte, isso começa, pensando historicamente, isso começa do fato de que os homens iam à caça, os homens que saíam para poder buscar alimento, agricultura e tudo mais. E aí a gente é colocado nesse lugar de fraca, né? E eu entendo as meninas quando elas trazem todas essas questões de que é difícil, não sei o quê, porque a gente é educada para pensar muito isso, assim. E às vezes é muito difícil mesmo, porque nem todo mundo tem apoio, nem todo mundo pode fazer as suas escolhas, né? E que mesmo quem pode sofre esse tipo de violência institucional, ela é muito forte ainda. Então, a gente é colocado nesse lugar também de quem não consegue, e muitas vezes as condições não permitem isso também pra gente, né? Mas é só pensando mesmo como nós somos o tempo todo desacreditados, colocadas como fracas,
no mercado de trabalho também, a desigualdade, enfim, todas as questões que perpassam a questão da mulher, né? Então, a questão da maternidade, ela é mais uma dessas questões, né? Obrigada. Ótima contribuição, Lígia, que eu acho que é isso mesmo que a gente tem que ter a crítica nas relações, né? Aí eu só quero pegar a fala da Lígia e uma coisa escrita aqui, é da Lívia, está escrito, o que imagino que seja mais difícil é quando a mãe precisa se separar cedo do filho para trabalhar. Ô, gente, olha aqui, eu penso o seguinte, uma mãe, ela não é só mãe, uma mãe, ela é outras coisas. Ela é uma amante, ela tem desejos. Não é só o filho que está no centro do universo. Mas a cultura faz isso conosco. A cultura faz a gente pensar que a gente tem que ser só mãe. E aí não dá nem para voltar para o trabalho. Ô, gente, para a saúde mental da criança e nossa, é preciso voltar para o trabalho. Né? Então, assim, as experiências nos marcam muito e a gente compartilha. Eu tenho uma filha de 28 anos e uma filha de 25 anos, fazem aniversário esse mês. Elas hoje têm a vida delas, elas trabalham, já formaram, papapá. E se eu tivesse ficado só mãe? O que seria da minha vida hoje se eu não tivesse olhado para o mundo, né? Ah, não, é difícil só na hora que o bebê nasce para a gente voltar. Olha, colocam tudo como difícil para nós, mas a gente dá conta. E a gente quer também. A gente não quer ficar só no mesmo lugar. A gente quer outras coisas. Então, assim, é preciso ter a crítica daquilo que nos desqualificam, é preciso ter a crítica daquilo que nos querem prender. As respostas são nossas. Oi? Há uma romantização da E a maternidade também, como romantização da maternidade, né? Esses 3 primeiros meses que a Clarice falou, eles não são nada românticos, né? Tem experiências que a gente tem que construir ali. Agora, não preciso nomeá-las como impossíveis. As mulheres têm dado conta, né? Nós temos construído. Então, assim, quero chamar a atenção para as respostas são subjetivas, algumas mulheres vão entrar mais no jogo que estão imposto a nós, outras vão entrar menos, mas olha, não deixem que a resposta que está dada seja a sua. Busque você mesmo a sua resposta. Qual o caminho você vai fazer para cuidar desse bebê? Qual o caminho você vai fazer para escolher ter ou não ter esse bebê? Qual o caminho você vai fazer para retornar ao trabalho, para continuar a viver, sendo mãe e continuar a viver, né? Então, assim, deem cada uma de vocês a resposta que vocês querem dar e construir. Não deixem que outros, eu quero falar no masculino mesmo, que outros deem resposta por vocês, porque senão a gente vai estar confirmando a violência que imputam sobre nós. Né? Assim, a energia para não se submeter à violência, ela tem que vir de nós também. As redes, os pares, com certeza, mas ela tem que vir de nós. Então, não vamos escutar como natural as coisas que são construções sociais impostas a nós. Né? Garotas, a palavra está com vocês de novo. O que vocês querem ressaltar? Nós temos 5 minutinhos para fechar essa mesa. Essa mesa deliciosa. Eu acho que, assim, falando da pesquisa de modo geral, eu acho que foi um redescobrimento como mulher, assim, sabe? Porque, igual a Nicole falou, a gente sabe o que acontece, mas ao mesmo tempo a gente não sabe, né? Eu acho que tem até um não querer saber ali, porque é muito triste, né? Você ter que ouvir isso e ter que ver de novo que a mulher é subjugada, que ela é dominada, o corpo dela é dominado. Então, assim, só que eu acho que ao mesmo tempo que é dolorido, né? A gente ter que ouvir, escutar e passar por isso, é uma coisa que faz muita diferença, né? Porque é uma libertação, assim, de você poder ver isso com outros olhos, entender, ainda mais um olho mais voltado para a psicologia, né? Então, acho que foi, assim, uma pesquisa maravilhosa, que com certeza vai acompanhar a gente para sempre, assim, até porque foi a nossa primeira oportunidade de escuta, né? Que nossos estágios não tinham começado ainda. Então, assim, foi muito bacana, foi bem legal, assim. Gabriela, Lídia.
Eu achei uma pergunta falar... aqui no chat também, que é o seguinte: tendo em vista esse ciclo de violência obstétrica, como quebrá-lo? Como a psicologia pode contribuir para isso? É muito complexo, né? Tipo assim, essa questão de quebrar o ciclo que eu penso, a gente vê que não é suficiente só o conhecimento, né? Só a informação, porque a gente viu mesmo, né? Uma das entrevistadas, ela estudou muito, fez o plano de parto, e mesmo assim, infelizmente, ela sofreu a violência obstétrica. E eu acho uma coisa também muito importante desde a base, né, o estudo sobre a violência obstétrica também dos próprios profissionais, né, falarem muito disso para, né, não perpetuar essa conduta, né, são várias coisas, assim, é muito complexo. Vocês querem falar alguma coisa também, meninas? Quer falar, Lídia? Deixa a Lídia falar, que ainda está mais caladinha, depois a Nicole volta. Não, eu ia só completar a fala da Gabi, que eu acho que os hospitais também deveriam ter um espaço maior para ouvir essas mulheres, né? Porque a mulher ela vai tentar falar no hospital e no próprio hospital ela já é desacreditada. Então, acho que começar aí também. E isso me faz lembrar de uma mulher que a gente entrevistou, ela era doula e ela também tinha sofrido violência obstétrica. E ela fala que, assim, depois que ela sofreu a violência e ela se formou como doula, ela começou a fazer grupos de maternidade para ela poder educar outras mães e já deixá-las meio que preparadas. Então, assim, e não educar só as mães, né, como também as pessoas que vão junto com as mães para poder ajudar ali, porque se a mulher ela não consegue falar por ela própria, às vezes, a pessoa que está do lado ela pode intervir. Então, acho que isso também poderia ajudar bastante. E eu queria pontuar uma fala sua, Betânia, que assim, eu achei muito interessante você falando sobre a questão da maternidade, que a gente acaba, às vezes, se equivocando em algumas falas, né? Igual eu falei que era difícil e tal, e não sei o quê. Mas é interessante porque eu não sou mãe, mas, assim, eu reproduzo o que eu ouço falar, né? Então, na sociedade, a gente ouve muito isso. Então, é interessante uma mulher que é mãe, que teve essa experiência 2 vezes, falando sobre isso, né? Que não é exatamente assim, que a gente tem força. Então, assim, é muito interessante para mim poder ouvir isso e internalizar mesmo, né? Porque, assim, não é porque a sociedade está falando uma coisa que eu preciso acreditar necessariamente, que é necessariamente verdade, né? Bonito, Lídia. Qual é a resposta que você quer dar, né? Eu não estou, gente, ocultando essa complexidade da vida. Não estou negando essa complexidade da vida, mas eu estou dizendo para vocês onde está o poder de vocês, porque é isso que o trabalho traz. O trabalho diz, olha, as mulheres também têm poder, o biopoder, os médicos têm poder, os médicos são opressores, mas as mulheres também têm poder. E aí é muito bonito ver um conjunto de jovens mulheres dando espaço e visibilidade, e se empenharam, e já apresentaram em outro espaço, e já fizeram o artigo, dando visibilidade para o fato, né? Porque a pesquisa suas pode gerar outras pesquisas. Os pareceristas nos colocaram questões que certamente poderão surgir outras pesquisas a partir daí. Então, assim, qual que é a ajuda da psicologia? Não temos resposta pronta. Primeiro temos que ouvir caso a caso. Temos que abrir espaço para a escuta de quem está vivendo a situação. Temos que abrir espaço para aqueles que são violentos também, para os médicos que são violentos. Eles também precisam ser escutados, né? O que os torna violentos assim? Ontem eu assisti uma mesa sobre a questão da transformação sexual pelo SUS. Bonita demais, um médico com uma postura assim, um médico e uma médica e uma psicóloga, né? Porque também não são só os médicos, com uma escuta, com uma postura, com uma decisão, e ele dizendo que ele teve que aprender a enxergar pessoas trans, porque na formação ele não teve, né? Então, escutar os violentos, há muito o que fazer pela psicologia, mas com certeza o que as garotas aqui estão trazendo é uma contribuição muito importante. Fico extremamente orgulhosa das meninas, né? Eu fico naquela complexidade. Não quero falar meninas, mas eu acabo falando, né, gente? Mas é isso, das jovens mulheres que estão se tornando profissionais, né? E que estão aprendendo a escutar, e que estão contribuindo para o conhecimento, para a área, uma contribuição política, eu vejo nesse trabalho. Dar visibilidade àquilo que não tem visibilidade, que está naturalizado, mas na verdade a violência é uma contribuição da psicologia. A psicologia tem contribuições de ordem específica, singulares e coletivas, política.
A gente não tem todas as respostas agora, mas essa é uma ponta de contribuição, viu? E eu amo esse trabalho. Eu também não vou me esquecer dele, nem das meninas que se transformaram em jovens profissionais, né? Que estão indo agora para qual período, garotas? Sétimo. Já acaba. Meu Deus, Betânia, não fala isso! Falo, quero ver vocês na rua, né? Tocando o mundo. Gente, nosso horário acabou, mas a Nicole ainda queria falar uma coisinha. Não sei se cada uma quer falar uma coisinha, e aí a gente encerra. E foi muito legal. Diga, Nicole. Eu acho que as meninas, você acabou falando que eu ia falar, mas agora eu queria falar outra coisa. Betânia, eu queria te agradecer muito, de verdade. Assim, todo mundo aqui falando, ai, muito linda sua reflexão, Betânia, quanto ensinamento, você é uma inspiração. E assim, eu acho que não tem nem o que dizer, Betânia, de verdade. Foi muito importante ter você junto com a gente nessa pesquisa, assim, te escutar, ver tamanho da sua sabedoria, assim, às vezes a gente se ajudar, né? Igual a Lídia falou, as nossas falas, às vezes, a gente só reproduz, não percebe. Então, assim, agradeço muito pela sua participação, o carinho que você teve com a gente, por ter abraçado esse assunto igual a gente, assim, acho que conseguiu transformar todo mundo. Então, eu sou muito grata por ter tido essa primeira experiência de pesquisa com você, de verdade. Muito obrigada, Betânia. Olha aqui uma coisa importantíssima. Eu só acompanhei. O produto é seu, o trabalho é seu, a força é sua, a curiosidade. Um grupo que funcionou super bem, né? Tem grupo que fica gente pelo caminho, tem gente que não contribui, mas então, assim, olha, eu fiz o papel para o qual eu estava designada, acompanhar. O trabalho é seu, viu? Muito bom, gente. Eu também queria agradecer, e antes da gente encerrar também, agradecer a todo mundo que está ouvindo aqui a gente, porque realmente a gente abraçou essa pesquisa ela toca muita gente, e igual eu acho que foi a Lívia, né, que comentou sobre a gente fazer mais textos e vídeos, e a gente fez alguns produtos técnicos, né, não só com um artigo, mas a gente fez aquele vídeo também para outra PUC, né, para outra unidade, e eu acho que é isso, a gente tem que falar sobre isso, mas para falar a gente precisa de espaços, então é muito bom saber que aqui dentro da universidade a gente está tendo espaços para divulgar e poder aí abrir mais novas reflexões e questionamentos, e isso é muito também mediado por você, então se você também não desse os nossos toques, não abrisse para a gente essa oportunidade, a gente também poderia limitar um pouco esse alcance, então eu também sou muito grata. Betânia, você foi nosso apoio Com desde o início. Muito bom, gente. Cada uma de nós fez aquilo que competia a cada uma, né? Fizemos sim uma boa parceria. Pessoal, eu também estou muito feliz com a mesa, todo mundo aqui muito feliz. A experiência de fato é muito rica, né? Vale a pena ler o artigo para poder pegar mais detalhes assim que ele sair, buscar as outras produções também das meninas. Elas estão me devendo um podcast para a gente poder botar na roda também. Então, estou lembrando aí do podcast, né? E aí, aos que participaram, a Maria Eduarda, que foi nossa monitora, ao espaço da Semana da Diversidade, que foi super chique. Foi, não, ainda tem coisa até 10 horas da noite hoje, né? Então, foi super bacana, muito rico, é um momento muito importante no curso também, né? Na FAPES como um todo, mas no curso. Garotas, muito obrigada. Presentes, né? Pessoas presentes, muito obrigada. Encontramos por aí em outras coisas, combinado? Então tá. Um beijo, gente. Vamos para outra mesa. Gente, Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Parabéns pela pesquisa de vocês. O chat vai ficar aí se vocês quiserem dar uma lidinha depois. Teve umas contribuições muito legais. E parabéns mesmo. Achei muito interessante. Ai, que ótimo. Obrigada, Maria Eduarda. Obrigada demais aí pelo suporte.